Olá, boa noite. O Repórter Canção Nova de hoje é sobre o fundador da comunidade Canção Nova, Padre Jonas Abib. Há um ano, Monsenhor Jonas Abib vive na eternidade. E para narrar o seu período de enfermidade, a nossa equipe conversou com pessoas que estiveram com ele nos últimos dias de vida. Detalhes que revelam seu amor e dedicação ao Evangelho. As boas histórias dos bastidores, onde Padre Jonas fazia questão de estar presente e viver a alegria de cada momento. E como estão seus filhos espirituais, um ano após a partida do fundador da Canção Nova? Tudo isso você vai descobrir agora. O Repórter Canção Nova de hoje nos faz sentir saudades do sacerdote que fez tudo para todos. Olá, esse programa é dedicado à vida e obra de Monsenhor Jonas Abib, o homem que deixou um legado de fé, esperança e a certeza da ressurreição em Cristo. Conversamos com pessoas próximas ao Padre Jonas nos últimos dias de sua vida para entender como ele vivenciou esse tempo, e você acompanha agora. Quando nós nos encontrarmos face a face com Deus, que a gente se encontrar, faz como criança, né? Achou! Quando acontecer isso, para nós vai ser maravilhoso, mas acredite, para Deus vai ser empolgante. 12 de dezembro de 2022. A comunidade Canção Nova informa com profundo pesar o falecimento do seu fundador, Monsenhor Jonas Abib. O dia dedicado à Virgem de Guadalupe terminou com uma melodia diferente. As notas desta melodia fizeram muita gente encher os olhos de lágrimas. O ano de 2022 ficará eternizado na memória de milhares de pessoas, principalmente no coração dos cofundadores da comunidade Canção Nova, o Wellington Jardim, o Eto e a Luzia Santiago. Foram mais de 40 anos morando juntos, encarando as dificuldades, contemplando a providência diária e vendo o sacerdote de Elias Fausto ser sinal de amor e fidelidade ao Evangelho. Nas mais difíceis tribulações, quando a comunidade perdia algum membro, o anseio de viver o reino do céu aqui na terra era proclamado com mais fervor. Padre Jonas, quando perdia alguém íntimo, alguém da comunidade, que nos deixava abalado, ele logicamente que ele ficava triste, mas sempre ele trazia do acontecido algo novo para a comunidade. Isso que era importante. Como a Isabel Cortez, quando ele morreu, ele trouxe os santos ou nada. Então, ou santo, ou nada, ou santo, ou nada. E como eu não quero nada, Senhor, eu quero ser santo. Amém. Então ele não ficava no negativo ou na tristeza somente, entende? Ele trazia algo novo para você. Então sempre o Padre Jonas tinha uma motivação para que a coisa, quando acontecia, ele trazia a comunidade. O desejo de evangelizar fazia parte da essência de Monsenhor desde a infância. Como um bom filho de Dom Bosco, amava os jovens e os preparava para a segunda vinda de Jesus ou quando Deus os chamasse para a vida eterna. O padre ele sempre pregou os fins dos tempos. Mas o fim dos tempos não é que somente Jesus voltará. Eu posso que eu ir antes, entende? Vou ficar esperando na morada eterna até quando Jesus voltar. Então isso ele explicava claramente para nós. E o que acontecia era que ele, quando ele fazia essa colocação, ele sempre trazia a motivação de que a vinda do Senhor, ela motivava a evangelização. Então tinha que preparar o irmão para poder receber Jesus. Porque o Padre Jonas ele pregava todos os dias na missa, em cada missa, o padre
nos manda dizer: vem, Senhor Jesus. É o Cordeiro de Deus que veio para salvar o mundo e que virá em glória salvar os seus. E como um bom discípulo, Monsenhor acreditava e proclamava: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Meu irmão, é preciso que se realize nesta terra, nesse mundo, o sonho de Deus. Em 27 de abril de 2021, Monsenhor Jonas teve um infarto. Foi submetido a um cateterismo cardíaco e colocou 2 stents. Poucos dias depois do procedimento cirúrgico, no dia 3 de maio, mês dedicado à Virgem Maria, Padre Jonas falou sobre sua recuperação e destacou a necessidade de obedecer os médicos. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. O fundador dos jesuítas dizia: obedecer ao médico é obedecer a Deus. Mas não obedecer ao médico é não obedecer a Deus. Então, eu não quero cair nessa, né? Por isso, estou esses dias aqui no hospital. Estou bem, mas em contínuo tratamento. Os exames mostravam algo arrastando em mim e agora esse médico quer ir até o fim. Não vai ser total, mas ele quer chegar àquele ponto de maneira que eu, saindo daqui, possa continuar o tratamento. Então, eu mando primeiro o meu abraço e, em segundo lugar, a minha bênção a cada um de vocês. Você que está ouvindo, a você a bênção de Deus. A você o meu abraço muito querido, abraço de pai, a filho, a filha. Sobre você e sobre os seus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por meio de exames mais detalhados, os médicos descobriram que Padre Jonas estava com mieloma múltiplo, um tipo de câncer nas células da medula óssea. Então, todos os sintomas que ele vinha tendo, né, de um mieloma, que quem conhece, né, lê sobre o assunto, o Padre Jonas estava. Só que não dava nos exames. Nesse deu mieloma múltiplo. Ele carregou a cruz como Jesus. E não foi pouco tempo. Foi de 2008. Depois de 2015 ele saiu da depressão. Ficou um tempo conosco. E quando foi que só pneumonia, que nós fomos levar para o hospital, chegou lá, ele teve um infarto. Do infarto descobriram o mieloma. Foi esse ano e meio de sofrimento. Ele fazia o diário espiritual dele no hospital. Tanto que a letrinha dele é toda tremida do diário espiritual. Porque ele estava fraco, né? Pelas reações da quimioterapia, pela idade, pela imunidade, baixa imunidade. Esse era o Padre Jonas, que nós conhecemos, que nós amamos. Mesmo diante do tratamento, se manteve confiante em Deus, inspirado na passagem bíblica de Coríntios: quando sou fraco, aí é que sou forte. Mas o padre nunca perdeu o entusiasmo. Internado, as pessoas vinham, sabiam que estava internado um padre, o Padre Jonas. Os médicos vinham pedir bênção para ele. De outros andares, de outros lugares, de outros hospitais. Enfermeiros, pessoal da faxina. Como sabia que o Padre Jonas estava naquele quarto? Permaneceu um mês internado e teve alta após melhoras no quadro clínico. Os tratamentos continuaram em casa
O tão esperado retorno ao lar fez seus filhos cantarem uma canção nova. Nós chamamos! Padre Jonas, nós chamamos! Mesmo na enfermidade, fazia questão de celebrar a Santa Missa em casa. Um dia nós estaremos entrando na eternidade para viver uma vida eterna e lá não haverá mais mal, não haverá mais. Então, ele viveu a doença dele do mieloma evangelizando. Seremos um só em Deus. Que assim seja para você. Que assim seja para nós. Todo sacrifício nesta vida vale a pena. Ele não deixou de rezar a liturgia das horas, nem um dia. O terço, nós orávamos com ele antes dele dormir. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ele estava mal por quimioterapia, pelas reações que o paciente tem de uma quimioterapia. Ele liga na Canção Nova. Após idas e vindas ao hospital para o tratamento do mieloma, Monsenhor Jonas foi internado em outubro de 2022. O fundador da comunidade Canção Nova tinha episódios recorrentes de pneumonia causada por broncoaspiração, entrada de substâncias como alimentos e saliva nas vias respiratórias. Na solenidade da Imaculada Conceição, quando completou 58 anos de sacerdócio, teve alta hospitalar e foi recebido na chácara de Santa Cruz. Em nome de Deus, que doou a vida por cada um de nós, pela igreja, pelo povo de Deus. Ele fez uma oração assim no leito dele, aqui em casa, dizendo que esse período do agravamento da saúde dele, Nossa Senhora estaria com ele. Então, muitas vezes, ele disse, ela está comigo. E era sensível à presença de Nossa Senhora. Foi retirado tudo do Padre Jonas, tudo. Até aquilo que ele mais amava, que era celebrar a missa. Ele amava celebrar, ele amava pregar. Foi tirado dele, certo? Deus permitiu isso para levar ele para o céu. Ele nunca manifestou que ele queria morrer, sempre queria viver, sempre. Mas ele percebeu que ele estava cada vez mais fraco. Né? E essa fraqueza, ele enfatizava a vinda do Senhor. Ele sabia que a vela estava para apagar. Mas ele tinha uma confiança naqueles que ficaram com ele, que estavam com ele. 3 dias após sua chegada, na data em que a igreja celebra a Virgem de Guadalupe, Monsenhor Jonas Abib vivia suas últimas horas em casa, na Canção Nova. Que já fazia meses e meses que ele não comia comida, né? Ele tinha que ser pastosa igual de bebezinho. No fim da vida dele, ele não podia comer, ele não podia beber água. Ele não podia, ele não tinha um copo d'água que ele pudesse tomar um gole. Nem no algodão aqui. Então ele passou sede. O Padre Jonas passou muita sede, gente. E ele pedia água. E a gente tinha que agradar ele e falar, o senhor não pode tomar. Não dá. Ele não podia. Porque nada podia ir para o pulmão. Que para mim, especialmente, eu achava que o Padre Jonas ia sair dessa. Ia continuar, claro, se alimentando com alimento, né, pastoso, mas não falecer. Na véspera da morte dele, foi celebrada uma missa para ele.
com o Padre Márcio, no quarto dele. O celebrante e os concelebrantes proclamam aquela palavra, né? Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. No momento do cálice, no momento da consagração do vinho, ele participou muito bem. E para ele comungar, ele teve que ser pela veia. O sangue de Jesus foi pela veia. Porque ele não podia beber, porque senão até caísse no pulmão dava infecção. Né, estava ali, né, participando, mas ele não estava vendo, estava um pouco, né, desacordado também naquele momento da comunhão. Mas ele até perguntou, eu não vou receber a Eucaristia? Aí a nossa irmã veio e disse para ele, padre, o senhor já recebeu o sangue. Aí ele acalmou ali e participou e fez o seu momento de comunhão. É um sofrimento muito grande e nós vivemos momento por momento de sofrimento com o Padre Jonas. Nós sofremos junto com ele, certo? Nós compadecemos com o Padre Jonas, nós estávamos unidos com ele no sofrimento dele. E no dia 12, quando eu acordei, que eu fui lá ver o padre, eu já senti que ele estava muito agitado. Ele não deixava o amigo dele 1 hora sem ver. Eu ficava em casa ali, ele deitado na cama dele, ele falava, cadê meu amigo? Meu amigo tinha que estar lá junto com ele. Mesmo que ele olhasse, não tinha força e dormia de novo, mas ele queria ver o amigo. O Eto ficou com ele ali no quarto, das 2h30 às 4h30. Ele já não estava bem, assim, agitado. E depois eu entrei, tudo com máscara, né? Por causa do estado dele, das 4h30 às 6h30. E saí às 6h30 para os enfermeiros darem as medicações. E tudo isso eu estava com ele. Mas chegou um momento que era ele e Deus. E eu tinha que respeitar porque era ele e Deus. Eu sentava no quarto, ficava pensando, conversando com ele. Estávamos eu e a Yara com o padre e ele verbalizando essa palavra medo, né? Ele estava com medo. Aí a Yara olhou para o relógio e disse, padre, é 6 da tarde, vamos rezar o Ângelus? E ele imediatamente ele disse, vamos, uma voz forte, como ele sempre fazia. E aí nós rezamos o Ângelus, ele respondia, rezava junto com voz forte. Depois do Ângelus, ele acalmou, parou aquela inquietação que ele estava naquele momento. Por volta de umas, eu não me recordo muito bem, era entre 8h30, 9 horas, 8, 9 horas, terminando de preparar o lanche. O João, que era o técnico que estava lá, né, vigilante, né, vigiando o padre, ele foi, me abordou, perguntou onde estava o oxímetro, e aí eu vi que o padre já estava num estado que ele estava pálido, sem cor nenhuma, estava com os olhinhos entreabertos e a boca entreaberta também. E a Yara e a Ana Cláudia moravam do lado da casa do padre. Então eu liguei para elas rapidinho, menos de 1 minuto a Yara chegou. Logo que a Yara chegou, que ela viu a cena, né, da situação, foi e chamou o Eto e a Luzia. Quando nós chegamos, o padre estava quentinho e sua alma tinha sido elevada ao céu. Durante os dias de homenagem, homilias, partilhas e uma conversa de filho para pai.
Ficar sem ele foi muito difícil. É uma experiência que todos nós devemos ter sentido de alguma forma, mais intenso ou não, mas a saudade que eu passei a viver é uma saudade que faz chorar. Não me recuperei ainda. Eu não tenho psicólogo para dar jeito nisso. A saudade é como o amor, ela só aumenta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muita saudade do Padre Jonas e choro de saudade dele, quando eu falo nele agora, por exemplo, assim, né, segurando para não chorar, eu sinto muito perto, muito perto. A gente é do tempo que a gente batia na porta da casa do padre e ele que atendia, ele que abria a porta. Então a gente não vai ter mais isso. Então foi muito difícil. É como São Luís Gonzaga disse, deixa a humanidade chorando para entrar na eternidade sorrindo. Mas o padre entrou na eternidade sorrindo, ele é nosso grande intercessor, mas a gente é humano. Então nós ainda sentimos a falta dele. Meu pai, entendeu? Estou falando de uma pessoa estranha. Estou falando do meu pai. Como um filho, entendeu? Choro mesmo. Sentimos aquele carinho, como eu falei, o carinho, o afeto, o amor, o cuidado que ele tinha com cada um de nós. É o cuidado que ele continua tendo com cada um de nós lá no céu. Mas somos humanos, somos de carne e osso e sentimento. O padre, para mim, é eterno, né? Então, porque ele foi meu amigo, ele foi o meu confessor, ele foi o meu diretor espiritual, ele foi o meu desabafo, ele me corrigiu muitas vezes. Então, quer dizer, não era uma amizade de amigos somente, era uma amizade de irmãos, certo? Então, nós dois, mais do que amigo, era irmão. Para mim, quando eu choro pelo Padre Jonas, e choro bastante, especialmente à noite no travesseiro, que vem toda a convivência com ele, toda a santidade, tudo que ele me ensinou e me leva a viver. Eu choro no travesseiro, eu sonho com ele. Agora, falta eu sinto até hoje. Porque quem não sente falta de coisa boa, não é verdade? Ausência que mostra a união, afinal, saudade é coisa boa. Um sentimento que traz amor por quem fez e faz a diferença em nossas vidas. É uma mistura de alegria e tristeza, mas com a confiança da eternidade de quem pregou com a própria vida a segunda vinda de Cristo. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Saudade demais. Esse amor e dedicação de Monsenhor Jonas Abib que enche o coração de gratidão e muita saudade. Olha, no próximo bloco vamos conhecer quem era Padre Jonas no dia a dia. Não sai daí, eu volto já já. O padre do sorriso, da Bíblia, da canção nova, Monsenhor Jonas Abib foi conhecido no Brasil e no mundo por suas pregações, formações sobre a segunda vinda de Jesus. Mas o que poucos conhecem é o padre amigo, poeta, que sabia apreciar o dom da vida. Particularidades que a gente acompanha agora. Cidade de Elias Fausto, Deus anunciou bem alto a chegada de um profeta. Era um novo João Batista que nascia no seio de uma família muito humilde e modesta. Quer jeito melhor de narrar a história do menino que cantou uma melodia nova durante toda a vida? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, pense nisso, meu irmão. Padre Jonas, Monsenhor, o que mais te chamou a atenção neste sacerdote? Talvez o sorriso, que prendia a atenção de qualquer pessoa, ou seu carisma e amor pelo próximo.
já se perguntou como era Monsenhor Jonas Abib, o padre da Bíblia, nos bastidores? Bom, é isso que fomos procurar saber com pessoas que viveram junto dele. Aqueles que viram Padre Jonas por inteiro, fora das câmeras. E são testemunhas de quem foi o fundador da comunidade Canção Nova. A gente estava num evento também, eu acho que era um convento, e doaram uma caixa de docinho, desses docinhos, docinho de festa, docinho cocadinha e tal. E aí eu lembro que pegamos essa caixa e levamos para onde a gente estava, né? Era para o Padre Jonas o docinho. Então, a gente comeu esses docinhos todos, né? Durante o encontro e tal. E aí no dia de ir embora, né? A gente despedindo, todo mundo despedindo ali das irmãs, que a gente estava no convento também. Aí o padre, a gente estava já demorando um pouquinho, o padre falou, gente, vamos porque a viagem é longa, né, de volta. Aí uma das irmãs falou assim, não, padre, mas tem um docinho para comer no caminho. Aí eu lembro que eu olhei na época o Alfredo, que era um rapaz que trabalhava com a gente, que estava junto também, falei, Alfredo, dá o docinho do padre. Aí o padre olhou para nossa cara e falou assim, cadê o docinho, meu filho? Eu falei, padre, já foi, já comeu, mas ele rachou de rir, né? Mas a gente para comprar um docinho, né? Mas um amigo de infância que ele está vendo, que ele está revendo, entendeu? Pessoa que ele... Quem que é, padre? Eu não sei. Quem que é, meu filho? O senhor não sabe, o senhor está abraçando a pessoa. Conhece ela há 200 anos. Ele era assim com as pessoas. Né? Deixasse, ele ia abraçar todo mundo mesmo. Ele era um homem dentro de casa, de muito respeito, um homem que rezava o tempo inteiro, escrevia o tempo inteiro, marcava tudo que tinha que se fazer, tinha a agenda dele perfeita. Não era um homem que vivia o cristianismo de forma assim séria, enrijecida, não é? Não, era brincalhão. E às vezes até mesmo nas suas pregações, nas suas homilias. Que o cabelo do Nelsinho, não, o cabelo mesmo, não é a careca não, o cabelo mesmo dele assim, não é? Deus já fez assim, bem encaracoladinho o cabelo dele, pode inventar que não tem. Já os meus não, é qualquer ventinho e o meu cabelo lá vai. Então, quando ele está no vento, né, tem que botar uns fixador. No meu tempo de rapaz, tem aqueles fixadores, tipo Glostora, né, Gumex. Quando eu comecei a ter uma manicure, porque apresenta programa, essas coisas tudo, né? Então, eu mesmo fazia minha unha, mas tem uma manicure. Aí ele falava, eu falei, padre, eu fui na manicure. Aí ele falou assim, então você vai falar para as pessoas, eu fui fazer uma coisa pessoal. São coisas assim que vêm à mente, porque tudo ele tinha uma dica. E eu sou pessoa difícil de conversar, sou difícil de falar. Mas ele conseguia fazer isso comigo. Então ele almoçando ali, do jeito que ele estava almoçando, ele estava falando e estava indo, e ali a gente conversava. Então era uma coisa diferente dos outros, né? Ele, quando eu me percebia com a roupa, até as filhas dele também, né? Que ele não gostava, ou que tivesse muito justa, ou que tivesse cavada, alguma coisa assim que ele percebia, ele falava assim, essa roupa não ficou bem para você. Falava na lata, assim, porque ele não media as palavras para educar. Ele se doava inteiramente e a disciplina dele era muito severa com ele mesmo. Mas ele também percebia, quando nós estávamos mais abatidos, tristes, ele era sensível aos sentimentos da pessoa. Muitas felicidades, muitos anos de vida, Jesus lá no céu, não se esqueça de ti, que nos próximos anos estejamos aqui.
E ela cantou também. E dueto, e o casamento, e os 30 anos. Meu Deus do céu. Ele tinha uma brincadeira que eu ficava bravo com ele, que você chegava lá em casa, ele falava, o que você está fazendo aqui? Eu queria morrer com aquilo. Eu falei, padre, tem gente que não vai entender isso, padre. Como é que o senhor faz? Mas ele fazia, perguntava, se você chegasse lá em casa, ele falava assim, o que você veio fazer aqui? Você ficava desconcertado, né? Aí ele via abrir o braço e dava aquele abraço, beijava você, rezava com você, fazia tudo, uma festa contigo. Então ele tinha essas brincadeiras assim que pra gente era difícil, mas para ele era a coisa mais fácil do mundo. As suas obras, o que você vai fazer? Então, nós vamos ter que... porque como a gente vai passar o rito, aí eu chamei para ele acompanhar com a gente, para ele também ficar com... Pode ser, padre? Não, o culpado é ele. Tá certo. É ele que é o culpado, padre. Ele que me chamou. Tá vendo? Mas é isso aí. Tá certo. Desculpa ter feito tudo isso, porque não sabia que era ele. Pois é. A culpa tá aqui, né? Tá aqui. Tá aí, ó. Ele que é o José culpado. Pereira. José Pereira. Aí o pessoal sabia. Saudoso. José Pereira. O padre tá me... O padre não gostou que eu cheguei agora não, Zé. Tá na frente dele, né? Sim, por trás. Opa! Que bom você aqui, que bom. Melhor descansinho? Pequenininho, mas tudo. Pequenininho. Tá certo. Então, ele era muito brincalhão, gostava das pessoas que trabalhavam lá em casa, ia toda hora ia na cozinha, via uma coisa, outra, e conversava com uma, conversava com outra, e voltava para o escritório dele. Então, a vida dele inteira foi assim, entende? Muito aberto para com os outros. Então, eu vejo que não existiu o segundo. Minha mãe desse menino. Cadê a Ingrid? Parabéns, viu? Parabéns. Quantos meses? Padre Jonas era muito romântico. Ele era um homem que, se visse uma flor, ele era incapaz de não admirar e chamar você para ver. Eu tenho saudade. Eu gosto muito de orquídeas. Melhor falando, eu amo as orquídeas. Eu tenho muita saudade quando eu vejo o céu estrelado e aquela estrelinha assim, né? A lua aí, nas noites lindíssimas. Eu corria, né, na sala de casa, às vezes estava na hora do terço. Mesmo assim, eu corria e dizia, padre, 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 vem aqui fora. Eu pegava ele. Desculpa. Ele pegava, eu pegava a mão dele e ele vinha contemplar a lua e ele ficava contemplando. Então, ele era companheiro. Muita saudade. Companheira. E outras e outras e outras saudades. Alegre, responsável e homem de fé, Padre Jonas também era conhecido por ver o invisível. Durante suas caminhadas rezando o Santo Terço na chácara de Santa Cruz, idealizou o Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, onde os olhos humanos viam apenas a vegetação. Os olhos da fé contemplavam um grande ginásio repleto de pessoas sedentas pelo Evangelho. É fazer aquilo que se diz que Moisés fez. É como se visse o invisível, Moisés caminhava. Foi isso que eu vivi, isso que nós somos convidados a viver, como se visse o invisível. Claro, o invisível já diz que não se vê, mas como se visse o invisível, a gente caminha. Quando a gente trabalhava aqui nessas missas, né, nas primeiras missas, nos primeiros encontros, que o padre pregava falando que um dia ele ia ver a gente levando a imagem, né, essa imagem que a gente estava fazendo, ele falava na pregação, né, essa imagem que eles estão fazendo, um dia eu vou ver esses meninos levando essa imagem para o mundo todo, né?
E a gente, na cabeça da gente pequena, né? Nunca que a gente imaginava, assim, a gente até pensava assim, não, o padre tá muito louco, né? O padre tá louco de falar uma coisa dessa. Tipo assim, a gente era bem pequenininha, aquelas câmeras VHS, a gente nunca imaginava, né? E aí você vê hoje onde chegou, né? As profecias do padre, elas todas, acho que tudo que ele falava veio acontecer. Ali em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova hoje, não é? Nós começamos num pedacinho de terra que nós conseguimos comprar. Depois, nós adquirimos mais um pedaço, e quando nós adquirimos aquele pedaço todo, nós tínhamos um buraco e lá embaixo nós tínhamos um pouco de água, não é? E ele via ali onde está o centro de evangelização da Canção Nova. Então, para mim, a característica é essa, um homem de fé e um homem que via o invisível. Essa é a grande característica, eu diria até a herança que eu trago do Padre Jonas. Ele era um homem da palavra de Deus. Tudo, ele, em todas as coisas, ele abria a Bíblia. Ele falava da palavra de Deus nos acontecimentos. Ele dizia muito, Deus nos fala pelos acontecimentos. Jonas da palavra, da fé, que expressava muitas vezes seu amor a Cristo nas músicas. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. E o segredo está aí. Se tu queres, eu quero. Se tu queres, eu quero. Se tu fores, eu vou. Saiba que o caminho é este. Sua docilidade ao espírito o fez compor 150 canções. O céu, a terra, o mar, te louvam, Senhor. Muitas vezes essas belas músicas nasciam em meio a momentos de oração ou depois de um dia repleto de compromissos. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. É o que eu estava fazendo naquele momento. Entraste em minha vida, sedutor. Letras e harmonias que inspiraram uma homenagem. Comecei a participar do Ministério Frutos e Sementes, que é da Canção Nova aqui de Lorena. Então, sou tecladista lá. Então, assim, a gente participou de inúmeros eventos lá, principalmente no Profecia do Avivamento, que era um evento que o Padre Roger fundou, né? E, assim, começou com poucas pessoas, depois já estava tendo um rincão grande, né? Então, a gente chegou a compor músicas para o evento, então todo ano a gente estava lá. E em vários eventos, que, se não me engano, foram 2, que o Padre Jonas celebrou a missa, presidiu a missa. Então, assim, eu pude viver, né, tudo aquilo que eu via na televisão, que eu ouvia do meu pai, do meu avô, eu vi pessoalmente, né? Então, ele já bem velhinho, né, mas estava bem ainda, foi uns 4 anos atrás, ele ainda estava ativo, né? Algumas coisas ele aparecia ainda. Então, assim, para mim foi uma honra, sabe? Participar, ver ele pregar ali, de perto, né? Eu ali, metros dele, assim, né? Eu tocando para ele falar. Então, assim, eu tive esse prazer, né? Ele foi um poeta, né? Compondo. Né? Como falei aqui, ele não tinha um estilo único de gravar, né? De cantar. Ele compunha de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, né? Então, ele era muito inspirado. E essa característica dele, nessa inspiração dele, sabe, eu busco muito para mim. Eu acho que eu bebo um pouco disso. Paulo César compôs 2 músicas para Monsenhor Jonas. Na primeira, narrou a história da sua vida, do nascimento até a sua eternidade. E na segunda, destacou frases de algumas músicas de Padre Jonas. E diante do sacrário quis a Deus se consagrar. Oh, 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 oh.
Monsenhor. Porque o Padre Jonas foi uma pessoa que marcou a vida de muita gente, né? Não foi a minha. Eu fui cresci, né? Acompanhando o trabalho dele. Eu participei de muitos rebanhões lá em Cruzeiro, né? Minha esposa, a gente era solteiro ainda. Por muitos motivos, né? Um deles é a amizade que uniu ele, né? Ele com meu pai, a nossa família. O dom que ele tinha, né? Da música. Ele era muito discreto, né? A gente sabia que ele tocava violão, tocava piano, né? Era aprendendo no seminário. Ele tocava aquele instrumento igual um pianinho, assim, de sopro. E essas qualidades dele incentivam muita gente, né? Eu creio que eu fui inspirado também por isso. Entre tantas canções que levaram milhares de pessoas a uma experiência com Deus, uma em especial revela a confiança de que a memória de Monsenhor Jonas continua viva entre nós. O nome dela você vai saber já já. Isso mesmo, Jean. Depois do intervalo, vamos conhecer essa, que é uma das mais belas canções de Padre Jonas, que ressoa pelo mundo. É uma parada rápida. Eu aguardo você. E a gente está de volta. Conhecer os detalhes marcantes da vida do Padre Jonas através dos relatos daqueles que conviveram com ele nos aproxima desse sacerdote guiado pelo Espírito Santo. E você sabe qual é a melodia composta por ele que nos faz sentir a sua presença cada dia mais? Descubra comigo. A mais bela música de Monsenhor Jonas Habib é a expressão de um canto vivo e bem vivido. Nós estamos realmente vivendo dias de festa. Agora recebendo o Eto e a Luzia, vamos colocar todo o nosso coração neste momento privilegiado, como é linda a nossa família. Mas Deus nos deu, além da nossa família, uma outra família que é esta. Eu só posso dar graças a Deus por aquilo que meu pai é. A têmpera que eu tenho também eu devo ao meu pai. A mais linda construção da igreja que ele fez, para a igreja que ele fez, chama-se Padre Jonas Habib, chama-se Canção Nova. Conhecida mundialmente, a Canção Nova é a resposta do sacerdote que realmente disse sim à vontade de Deus. O carisma Canção Nova, ele se concretizou na vida do Padre Jonas. Ele realizou a missão que Deus lhe confiou, de fundar a Canção Nova. Amar uma pessoa é amar o que ela criou. E o Padre Jonas é fundador da Canção Nova. Não tem Canção Nova sem Padre Jonas. Existe. Vai ser uma canção velha, canção, sei lá, canção seu. Outra canção, mas Canção Nova, sabe do coração dele, ele é o fundador. Estais marcados no coração com a minha marca. E nessa marca vai o meu amor. Nessa marca vai a minha imensa misericórdia. Nessa marca vai o meu impulso de dar a vida. Após a morte do fundador da Canção Nova, muitos se perguntaram: e agora, por onde seguir? Mas com o tempo as dúvidas foram esclarecidas. O carisma semeado no coração de cada missionário trouxe a confiança de que não dá mais para voltar. Sem ele, as coisas sempre é mais difícil, não é? Porque ele era o nosso norte, né? Ele era o capitão do navio. Perdeu o capitão, e agora? Então agora cada um tem que se virar.
certo? Porque o navio está em alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. Até o último dia, o Padre Jonas sorria, cantava. Ele gostava de cantar na cama. E naquele dia que ele faleceu, ele sorriu, ele amou, ele partiu amando. Isso precisamos realizar, que a nossa vida seja isso. Esse um ano sem o Padre Jonas despertou nos membros da comunidade uma necessidade de concretizar o legado que ele nos deixou, o Carisma Canção Nova. A certeza que agora ele está mais perto de nós. É isso que me alimenta, é isso que me motiva a seguir em frente. Que antes de falecer, o Padre Jonas, ele me procurou como formadora geral e disse: eu quero que o ano que vem, nos 45 anos de Canção Nova, nós celebremos um ano mariano na Canção Nova. Então esse ano foi o ano de Maria na Canção Nova. Ela viu bem, ela tocou bem, o seu filho estava morto. Ela não se desesperou. Por quê? Porque ela acreditou. Ninguém melhor do que Maria para nos ajudar nesse processo, porque ela foi confiada a nós por Jesus durante a sua crucifixão. Então Maria, como o Padre Jonas diz, na Canção Nova é ela quem tudo fez. Ela é a nossa mestra, ela é a nossa formadora. Ninguém melhor do que a Mãe de Deus para nos ajudar a viver essa transição frente à ausência do nosso Pai Fundador. Agora é você e Deus, não tem mais o Padre Jonas. Ele pode ser o seu intercessor junto a Deus, mas você está sozinho agora. Então você tem que dar a volta por cima e começar tudo de novo. Eu não digo assim que é uma ausência, mas eu digo uma presença, mesmo sabendo que ele não está atualmente presente com cada um de nós. Mas é uma presença em todos os sentidos, nas decisões que eu preciso tomar, em situações assim que me traz a lembrança, tal fato, tal acontecimento. Então, eu vou vivendo essa memória do Monsenhor todos os dias praticamente. Olha, ele disse isso, olha, ele fez isso, olha, ele pensava assim, não é? E muitas vezes, o que o Monsenhor faria neste momento? Não é? Então, eu digo assim, é uma ausência presente. Claro que quando Padre Jonas faleceu, eu tive que assumir a presidência da comunidade Canção Nova em caráter interino, conforme rezam os nossos estatutos. Então eu assumia a presidência da Canção Nova em caráter interino, convoquei a Assembleia Geral no final do mês de fevereiro de 2023, tivemos a Assembleia Geral para a eleição do presidente da Canção Nova. Com o falecimento de Monsenhor, Padre Wagner Ferreira assumiu a presidência da Fundação João Paulo II e foi eleito pela Assembleia da Canção Nova como primeiro sucessor de Padre Jonas, à frente da comunidade. Pretendo viver esse serviço à Fundação João Paulo II a partir do próprio testemunho de Dom Bosco. E claro, o testemunho que eu tenho assim mais próximo, que é de Padre Jonas Abib. O testemunho do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, um homem impregnado do carisma salesiano, do carisma de Dom Bosco, nos ajude a viver com entusiasmo o compromisso com a missão da Canção Nova, a missão de evangelizar. Somos uma companhia de pesca. Uns estão à frente evangelizando e outros contribuindo, também evangelizam e recebem os méritos de evangelizador. E na minha eleição, é claro, perguntaram se eu aceitava. E por conta dessa história,
por conta dessa condução da divina providência, por conta dessa relação, desse amor ao Padre Jonas, ao fundador da Canção Nova, da minha doação também à comunidade, aos irmãos da Canção Nova, por conta de tudo isso. E com fé, né, com confiança na providência de Deus, eu disse o meu sim. Está sendo um desafio, não é simples. O Padre Jonas é o fundador da Canção Nova. De repente entra um outro à frente da comunidade. Então não é uma tarefa fácil, é um grande desafio que eu tenho enfrentado. Mas eu não estou sozinho. A obra de Deus fundada por Padre Jonas é sinal de amor e misericórdia. Cada filho espiritual tem o dever de mostrar que a prioridade é proclamar ou santos ou nada. É bonito ver nos membros da Canção Nova essa resposta fiel, pessoal, firme. Vamos continuar, não é? Vamos adiante. Agora, Padre Jonas do céu intercede por nós e nós aqui na terra vamos continuar. Nós, como membros agora, somos convidados a esse trabalho de concretização do carisma, partindo do mesmo caminho que ele viveu. Ou seja, assumir o chamado de Deus, assumir a nossa vocação e fazer dessa nossa vocação nosso projeto de vida, nosso ideal dado por Deus. Temos agora a missão de levar em frente aquilo que ele fundou, aquilo que ele fez, viveu, falou, escreveu, enfim, o seu legado, que é o carisma Canção Nova. Então aumentou a nossa responsabilidade, né? Agora é hora da gente, em cada situação do nosso viver, consolidar os atos dele. Depende de nós honrarmos, né, esse legado que ele deixou, respeitar, porque tem o reconhecimento da igreja e de tantas pessoas que ele evangeliza. Creio muito na ação evangelizadora que esse homem nos deixou como missão. Até hoje eu não fiz nada. Vamos começar tudo de novo. Francisco de Assis. E eu peguei aquilo como lema. Até hoje eu não fiz nada. Vamos começar tudo de novo. E é o que eu estou fazendo no dia de hoje. Sei que o Padre Jonas está intercedendo por mim. Sei que Deus está dando forças para mim, eu com 74 anos de idade, mas eu estou dizendo para vocês que o legado dele eu estou levando. E na perspectiva da fé cristã, o sonho é um projeto de Deus. Então, o tema da Canção Nova próximo ano será exatamente isso, é sonhar com o Padre Jonas a Canção Nova. Um projeto de vida e missão. Sonhar com o Padre Jonas. Ou seja, mais do que nunca é assumir o legado do Padre Jonas. Esse sonho é um projeto de vida e missão. Ser santo é viver o céu aqui na terra, para um dia chegar à eternidade e contemplar a face de Deus. Foi isso que eu sempre quis fazer. Muito mais do que dizer a voz. Hoje, realizei a minha obra. Ou santos ou nada, a missão de evangelizar agora cabe toda a família Canção Nova. E como é bom reviver as pregações, palavras, músicas e entrar na história de Monsenhor Jonas, testemunho que nos impulsiona a buscar o reino dos céus. Obrigada, Padre Jonas, pelo seu sim e o seu legado, o carisma Canção Nova. E é com muita emoção que eu me despeço de você. Se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o nosso site, noticias.cançãonova.com. E para acompanhar as pregações do fundador da Canção Nova, ficou mais fácil? É só baixar o aplicativo CN Plus. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau!